Pedir ao Alexandre para continuar aqui, para que a gente tenha a oportunidade de fazer alguns comentários e questões. Eu queria começar perguntando, Alexandre, acho que além de ser um belo case, um case inspirador de planejamento estratégico aplicado à esfera pública, vocês também acabaram se tornando case e eu não gostaria de não prestar atenção no fato de terem chegado a esse patamar depois de duas gestões, né? Então, como você falou, duas gestões que acumularam a ideia de que uma pasta específica para isso era preciso, foi feito em 2013, e agora vocês também acumularam uma trajetória de transição entre governos de diferentes partidos, né? Acho que isso também é um case. Então, o quanto você poderia compartilhar conosco de como foi esse processo de manutenção, inclusive do corpo técnico, de boa parte do corpo técnico, pelo que eu entendo, né? Já que é uma área é um ponto tão nevrálgico para a gestão. São duas perguntas, eu acho que elas são cabíveis para uma pessoa que participou já de 2 projetos, de 2 ciclos, né? Está participando agora de planejamento. Em relação não do ponto de vista político raso, mas assim, do ponto de vista de gestão e do gestor público, eu queria saber se você podia analisar um pouco como é que foi essa mudança em São Paulo da apresentação dos planos de metas, que o Haddad apresentou, não sei o número exato, mas muito mais que o João Dória, o novo prefeito, que apresentou um número reduzido. Eu queria saber a sua análise sobre isso. E também como você vê que foi o processo de apresentação das metas, desse plano de metas em Osasco, agora e no ciclo passado. Meu nome é Marta Pimenta, eu sou do Butantan, de uma rede de entidades e movimentos sociais do Butantan, que já tem 17 anos. Então, nós somos vizinhos. Então, eu queria pedir que você falasse um pouquinho mais, você mencionou no seu comentário de manhã, sobre o consórcio, ali naquela área da região oeste. Eu queria saber como é que São Paulo participa disso, porque uma das questões nós no Butantan, nós temos exatamente a mesma situação, né? A subprefeitura do Butantan tem 500 mil habitantes, a gente tem as rodovias saindo dali, a gente tem uma reivindicação antiga de faixa de ônibus na Raposo Tavares, e a gente está sempre em área de... E, diferente de Osasco, a sensação que eu tenho, e fiquei muito agora, é que os movimentos sociais, redes, fóruns, a sociedade civil organizada no Butantan, tem se organizado bastante, participado bastante das questões. A gente tem uma série de fóruns, redes, grupos organizados, movimentos, participação em conselhos, e que são muito propositivos. Agora, a gente não tem na subprefeitura continuidade de equipe de planejamento. A gente já teve equipes de planejamento muito boas na subprefeitura do Butantan, que são desfeitas. Nesse momento, por exemplo, a gente tem um quadro triste de não continuidade. A transparência é nenhuma. Nós temos um subprefeito absolutamente truculento. Nós estamos num momento muito difícil. Então, comentar isso, eu fiquei encantado e pensando que horror, como a gente está num outro quadro. Bom, primeiro cumprimentar a professora Regina. Regina, culpada de parte disso que aconteceu, porque ela que nos ensinou a fazer tudo isso. Bom, vamos lá as perguntas, vou de trás para frente, tá? Sobre o consórcio CIO-Oeste, né, consórcio que tem da região Oeste Metropolitana, e a relação com São Paulo. Assim, o consórcio, ele ainda da região Oeste Metropolitana, ele ainda está se consolidando. Ou seja, ele foi constituído durante o ciclo anterior, do que eu me referi de planejamento. Agora, com a mudança dos prefeitos, ele ainda tem que se recompor. Mas eu acho que assim, ele ainda está numa fase de desenvolvimento intermediária. Ele ainda não pode se dizer que é um consórcio completamente consolidado, onde já teve várias pautas emplacadas que representassem os municípios da região. Acho que ainda não. Ainda está se estruturando, a cotização ainda está sendo feita entre os municípios, o corpo técnico já existe, uma sede já existe, mas agora acho que ele está no desafio de construir pautas comuns. Eu falei um pouco isso de manhã, mas assim, isso passa por uma série de dificuldades, né? Desde fazer prefeitos de distintos partidos conversarem, ou de identificação ideológicas
diferentes trabalharem sobre o mesmo tema, né? Nem sempre isso é fácil. Então, trabalhar com uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência. Isso não é um tema que talvez tenha como identidade todos os partidos políticos ou todas as ideologias, né? Então, como fazer que isso seja uma prioridade? Então, esse tipo de casa, ele trabalha em rede. Você coloca no município, você manda a mulher num outro município para o município mais distante possível para ela, né, por questões óbvias, etc. Então, como fazer emplacar pautas que são polêmicas, né, e pautas que são comuns? Qual que é a relação com o município de São Paulo? A relação é quase nenhuma do CIOeste com o município de São Paulo ainda. Acho que ele tem todo o potencial para ter uma relação, mas eu acho que o fórum adequado de planejamento para se pensar esses problemas metropolitanos é o plano metropolitano que está sendo desenhado. Então, os municípios são convidados a participar. Acho que a Emplasa está fazendo um bom trabalho nesse sentido e construindo esse plano. Esse plano vem do período dos prefeitos anteriores e agora aguardando o andamento, os prefeitos chegando e etc. Ele ainda acho que não tá pronto. Mas é nesse fórum que os problemas intermunicipais, além dos consórcios, seriam discutidos, né? O corredor intermetropolitano, um hospital de referência que pode atender municípios do entorno e tudo isso, né? Bom, aí vou aproveitar para falar da questão do Dória na próxima pergunta. Vou explorar a sua questão, que é a diferença dos dois ciclos, né? Como eu falei, eu vejo assim, o ciclo de Osasco, que foi da gestão, o ciclo de planejamento do PPA anterior, que ele foi de 2013 a 2016, ou 2014, no ponto de vista do PPA, a 2017, em relação a esse novo, eu acho que teve, assim, do ponto de vista técnico, nós da CEPLAG, nós estamos tentando corrigir várias coisas que na nossa concepção poderiam terem sido feitas melhores. Então, envolvendo mais pessoas, mais técnicos, tentando disseminar melhor esse tipo de trabalho, tentando trabalhar com um conjunto menor de projetos, não com uma cesta tão grande que a gente não conseguia saber o que era prioritário e o que era dia a dia da prefeitura. Então, tentando separar isso, não sei o quanto é possível, porque também existe uma autonomia dos secretários de querer carimbar aquilo como prioritário ou não, e a gente também tem que respeitar. Então, muitas vezes acaba entrando um conjunto maior de projetos do que a gente acha que deveria entrar na cesta, do que é para ser monitorado, é para entrar em sala de situação, é para ter maior busca por recursos, inclusive, né? Porque, como eu disse, diferente do ciclo anterior, também esse é um ciclo de menor prosperidade do ponto de vista da receita. Então, se por um outro lado o ciclo anterior ele tinha bastante recurso e o problema era gerenciar todos esses projetos, fazer a coisa acontecer, por um outro lado esse novo ciclo, pelo menos no que se refere à busca de projetos com o governo federal, então um conjunto menor de projetos sendo ofertados para os municípios pactuarem, aderir, isso já é evidente em várias áreas. Por outro lado, o recurso próprio de receita também é menor e cada vez mais comprometido com o custeio. Por um outro lado, fizemos muitas escolas de ensino infantil, muita creche, muita unidade básica, isso também aumentou o nosso custeio, então a nossa capacidade de investimento para o novo. Então eu vejo esse ciclo assim também muito voltado. Se o outro foi voltado às secretarias fins, como eu falei, então a gente botar para quebrar na saúde, na educação, na cultura e etc. Esse eu vejo ele muito mais voltado às secretarias meio. Então, como fazer um plano de carreira? Como reorganizar, como fazer uma reforma administrativa que reorganize os processos e reorganize as atribuições dos funcionários, fazer novos concursos, trocar funcionário CLT temporário por funcionário efetivo. Então, como reduzir os cargos comissionados ou ter cargos comissionados ocupados por efetivos. São essas discussões que estão acontecendo, né? Como fazer a questão das articulações, a intersetorialidade. Eu estou vendo isso acontecer de forma muito mais avançada e sofisticada do que foi no ciclo anterior. Então, eu acho que essas são as principais mudanças. Se fosse para caracterizar, eu diria assim, esse está muito mais voltado para o meio do que para o... Lógico que ele está interessado no fim, etc., sempre vai estar, mas ele quer arrumar a casa, ele quer conseguir, a partir da mudança de processos e de reorganização do seu RH, ou dos seus funcionários públicos, fazer melhor e lidar com essa falta de recurso. Ok? Não sei se respondi bem. A questão do plano de metas, né? Então, tudo que eu falei não é plano de metas, esse é o PPA. O Osasco não tem plano de metas como São Paulo.
Até acho um desafio para os gestores de São Paulo, porque tem que entregar um plano de metas cheio de resultados e etc. até março, 90 dias. Lembra que eu falei a escolha do modelo, do Balanced Scorecard, a escolha de consultar mais ou menos a população também se deu por conta do prazo, que o nosso é julho. Imagine para quem chega em março, né? Fazer isso de forma participativa, ouvir mais pessoas, é bem complicado, né? Assim, então, o conselho para os gestores que ganham, prefeito que ganha em São Paulo, ele já começar a fazer o plano de metas quando tem o resultado da eleição. Na transição já vai desenhando, porque não espera janeiro não, porque é complicado. Aí, assim, em relação aos planos de metas, eu acho que assim, depende da ousadia, do quanto mais você quer fazer, e ser ousado também reflete na possibilidade de você não conseguir alcançar todas as metas, né? Foi assim com o Kassab acho que alcançou 50% das metas, então foi ousado e não conseguiu cumprir. O Haddad também quis ousar bastante, fazer algo inovador, etc. Parte ele conseguiu cumprir, né? Veja a ousadia das ciclovias, ou seja, ele colocou lá que ia fazer e mandou ver. Foi polêmico, atendia um percentual pequeno da população, mas ele fez. Então, parte ele cumpriu, parte não cumpriu. Depende da ousadia de cada gestor ou até mesmo da dosagem, ou seja, como colocar a coisa que seria mais próxima da realidade, né? O que dá para fazer com os recursos que tem, etc. O Dória ele já foi mais conservador, ou seja, ele pôs poucas coisas, possivelmente vai conseguir, como foi menos ousado, possivelmente, não podemos dizer agora, mas vai chegar mais próximo de alcançar todas as metas, né? Aí é questão de estilo, né? Não digo pessoalmente, não concordo com o estilo do Dória, mas independente disso, acho que cada prefeitura tem cada gestor público tem a sua possibilidade, seu conceito de como deve trabalhar o plano de metas, né? Então acho que a história vai dizer qual é o melhor caminho. Por fim, acho que o Helder, se eu não me perdi, era a ideia de falar um pouco do desafio de trabalhar com partidos diferentes, em diferentes ciclos, ou até mesmo dentro do mesmo ciclo, né? Bom, não sei se era esse o gancho que você queria chegar, mas eu vou falar assim. Bom, estamos vivendo, em diferentes níveis de governo, uma trajetória de coalizão, né? Então, de coalizão de partidos. Então, não foi diferente no ciclo anterior, não é diferente nesse. Esse talvez tenha um maior conjunto de partidos que talvez concorriam entre si nas eleições, se juntaram para esse novo prefeito, que é o Rogério Lins. Então ele conseguiu, de certa forma, unir forças diferentes, que de certa forma não deixa de ser um desafio. O que eu acho que é a melhor forma de se lidar com isso dentro de uma prefeitura ou dentro de qualquer... ter um bom planejamento. Porque se você tem um bom planejamento, se você tem o acordo de resultado que eu falei bem consolidado, você consegue fazer com que todos tenham o mesmo objetivo comum. O desafio é fazer com que todos tenham o mesmo objetivo comum. Que todos trabalhem no mesmo nível de comprometimento e de confiança, independente de qual partido político seja. Então, acho que o primeiro ponto é ter o planejamento, ou seja, a gente todos saberem o que ser construído de forma conjunta, todos saberem o que são os objetivos de cada passo, os objetivos comuns, e todos trabalharem para alcançar isso. Eu acho que é a única forma, não é a única, mas talvez uma das principais formas de lidar com essas diferenças, né? E as discussões sempre vão ter, são ricas, são frutos da sociedade. Eu acho que mesmo nas gestões anteriores, onde se vinha com pelo menos o mesmo partido líder por 3 gestões, tinha coligação, lógico que tinha diferenças, né? Então acho que esse esforço de conciliação, de comprometimento, de estabelecer objetivos que sejam gerais e comuns é importante para superar esse desafio, não que ele seja fácil. Alexandre, uma pergunta sobre intersetorialidade, né? Acho que você chegou a colocar o tema da intersetorialidade num dos slides, talvez relativos ao planejamento que está sendo feito agora, ou já do mandato anterior. Porque eu queria perguntar se vocês tiveram a intenção ou a oportunidade de organizar programas intersetoriais mesmo, integrando secretarias, e se tiveram essa intenção, como foi essa experiência, né? Se isso chegou a... Eu vou emendar até para colaborar nessa questão de intersetoriedade, programa atencial e tal, porque acho que um dos desafios da prefeitura realmente é a integração das prefeituras, né? Você veja que, da secretaria, você veja que, embora tenha terminado o mandato de prefeito em 2008, domingo agora,
eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu quando eu era prefeito, que eu nem imaginava. Uma pessoa falou assim, pois é, né, prefeito, que negócio que aconteceu lá da Secretaria de Obras que afetou tanto os deficientes visuais. Eu falei, peraí, como assim? Explica o que é que a Secretaria de Obras fez que afetou os deficientes visuais. Ela falou, não, a Secretaria de Obras, ela pegou, e através do seu departamento de trânsito, e tirou uma lombada de uma rua, chamada Rua Barão. Eu falei, mas o que isso tem a ver com os deficientes visuais? Não, é que as pessoas, quando pegavam ônibus, deficientes visuais, e queriam parar de frente à escola Cênis Silva Prado, ele entrava no ônibus e sabia que tinha que passar 3 obstáculos. Quando ele tirou um e ninguém foi avisado, os deficientes não foram avisados, eles passavam 2 e continuavam no ônibus. Eu falei, nossa, eu nunca imaginava que a retirada de uma lombada tinha que ser também de conhecimento de outros setores. Você vê como essa questão de ser intersetorial, como que uma coisa afeta a outra, ela é realmente muito, na prática isso acontece mesmo, e é um desafio, né? A pessoa faz na prefeitura, na última que eu trabalhei, né, acontecia de ter um bairro que ia ser regularizado, mas não estava regularizado ainda, e antes de ser regularizado, já se asfaltava aquela rua. Mas peraí, como é que está asfaltando? Espera regularizar para depois asfaltar. Quer dizer, não, e depois tinha umas casas naquela rua que tinham que ser demolidas porque estavam em risco. Mas por que você vai demolir a minha casa agora que está em risco? Agora que asfaltou, demorou tanto para asfaltar minha rua, agora que asfaltou vai demolir minha casa? Então, olha a dificuldade, esse é um desafio, né? Enorme, né? A minha concepção, acho que da totalidade da equipe da CEPLAG, é que os problemas públicos, em sua maior vez, eles são multifacetários, multidimensionais, né? Eu dei o exemplo da questão da pobreza, ou seja, não se combate a pobreza unicamente pela questão da renda, dando uma transferência de renda, mas por acesso, então educação, saúde, a inclusão produtiva, né? Geração de trabalho, emprego e renda, a própria questão da família, dos núcleos familiares pela via da assistência. Então, assim, a concepção de que os problemas de fato são multifacetários, esse é um ponto de partida, né? E a gente trabalha assim com programas que passam por várias secretarias. Então, um deles a gente estava construindo ontem, estava participando da construção, é o programa de resíduos sólidos. Então, o de resíduos sólidos, ele tem ações, projetos, etc., que são da Secretaria de Meio Ambiente, então toda a parte de conscientização e etc. da população, separar o lixo e etc., todo esse material é feito pelo Meio Ambiente. A Secretaria de Obras, Serviços de Obras, faz toda a questão da coleta. Então, a Secretaria de Planejamento também pensa em como que vai ser toda a trajetória do caminhão, quais vão ser as áreas que vão pegar, que dia que passa e etc. Nós coordenamos esse trabalho também na questão do financiamento, então a gente conseguiu o financiamento do BNDES, tem a questão das cooperativas, né, de catadoras e catadores. As cooperativas já é uma outra secretaria que é de desenvolvimento social, de inclusão social e trabalho. Então esse programa, é só um exemplo, né? Esse programa passa por vários temas, várias secretarias, várias dimensões, e isso é incluído como um único programa, ou seja, um programa que ele é multidimensional. E aí tem vários outros exemplos, né, para a gente não tomar muito tempo, mas sim, acho que essa concepção passa pelo nosso radar, de certa forma. Todo mundo se junta para planejar, inclusive, esses programas? Sim, tudo. A gente faz um trabalho de elencar, então cada secretaria vai colocando suas propostas, a CEPLAG faz estruturar isso e fazer uma proposta de, vamos aqui pensar num programa, a gente viu que essas ações todas têm a ver com várias secretarias, e aí voltamos para as secretarias e apresentamos, e falamos, nossa proposta é essa, colocar num programa que chama Osasco Recicla, nesse caso, elencando a ação sua do meio ambiente, elencando a sua tal, e vocês vão ter que trabalhar em conjunto. Depois é colocado, a coleta tem que acontecer nessa data, porque nessa data vai ter isso, a outra parte não pode começar antes de ter a conscientização da população, então tudo isso é feito um cronograma para o projeto, para o programa de forma coletiva, conjunta. É só para fazer uma pergunta, você começou falando de projetar uma secretaria de planejamento, o desafio quando vocês chegaram lá. Vocês imaginaram outro cenário que seria ter em cada secretaria uma unidade de planejamento com esta qualidade que vocês conseguiram montar na CEPLAG e que tivesse um momento de articulação? Tem uma ligação com essa pergunta sobre o intersetorial ou matricial. Porque, no fundo, é levar para as secretarias do planejamento, o conceito de planejamento, porque, de alguma forma, a gente está reproduzindo, eu não sei, francamente, se é o melhor modelo,
que é o modelo que vem lá dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, você tem uma secretaria, um Ministério de Planejamento, ou uma Secretaria Estadual de Planejamento, ou uma Secretaria Municipal de Planejamento, ou uma lógica de planejamento já intersetorial, não sei nem se a palavra setorial deveria caber, se esse salto foi cogitado como uma outra hipótese. Vamos lá. O que a gente pensou na concepção original, naquela listinha de janeiro de 2013, quando assumimos, foi de ter o cargo de gestor público, como eu havia falado. Então, se tem um concurso, esse cargo de gestor público seriam funcionários da CEPLAG, de Osasco, alocados em outras secretarias. Então, eles passariam no concurso, entrariam, ficariam um tempo dentro do ambiente da CEPLAG, ou seja, sendo capacitados os métodos da CEPLAG específicos e etc., e depois seriam distribuídos em cada secretaria. A ideia é que tivesse de 3 ou 4 funcionários, ou seja, que fossem braços da CEPLAG ou que tivessem alinhados com a CEPLAG dentro de cada secretaria. Essa era a ideia da concepção original. Não conseguimos fazer isso no primeiro ciclo, vamos ver se no segundo ciclo isso era possível. Então essa era a nossa concepção. Agora, de certa forma, eu entendi a lógica da sua proposta. Talvez um órgão centralizador não seja a melhor forma. A opção que a gente seguiu foi de ter sim esse órgão centralizador e com braços em outras secretarias, ou seja, com dissidências em outras secretarias, mas sobre a concepção e sobre os marcos metodológicos e conceituais da CEPLAG sede, né, da CEPLAG municipal. Não sei se... acho que dá um bom debate, mas assim, esse foi o modelo que a gente defendeu a princípio. Muito obrigado, Alexandre. Eu pedi uma salva de palmas para o trabalho da Secretaria Municipal de Gestão.